Deus abençoe você. Estamos aqui em mais um vídeo especial falando sobre um tema especial aqui em missão. A gente vai falar um pouquinho de como a missão surgiu desde a época da Bíblia até os nossos dias. Como que a missão foi passada por Jesus a todos os seus filhos e através disso determinou aqui que a Igreja Adventista trouxesse uma forma especial e diferente em nossos dias de alcançar as pessoas. Através de vários tópicos e eras, nós vamos entendendo aqui como que isso saiu da parte da Bíblia, começando por Deus como primeiro missionário, até hoje a Igreja Adventista, com N formas de levar a mensagem ao mundo. Então aproveite e aprecie esse vídeo. Olá, minha saudação a vocês, eu sou o Gabriel. Me chamo Vitor Gabriel. Bom, eu e o Vitor fomos encarregados de falar sobre a missiologia no Antigo Testamento. Bom, não tem como falar de missiologia no Antigo Testamento sem expressar o contexto, do pecado. É certo que Deus criou os seres humanos perfeitos, sem nenhuma sombra de pecado ou até mesmo margem de erro. Mas conforme o ser humano pecou pela primeira vez, um plano e uma missão foi iniciada. E quem é o primeiro missionário que existe na terra desse mundo é o próprio nosso Criador. Em Gênesis 3, versículo 15 diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a sua descendência. Este ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Então essa é a nossa primeira mensagem messiânica. A promessa de que da descendência da mulher viria um Salvador, uma pessoa que extinguiria o pecado de uma vez por todas. É interessante, Gabriel, pensarmos muito, de uma forma muito analítica, de como que esse plano foi estabelecido de uma forma tão amorosa. Se eu resumisse a Bíblia em uma única palavra, seria especificamente o amor, porque ele deu em lugar o seu filho por cada um de nós e foi estabelecido esse princípio ali em Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Mas a maldade foi se multiplicando de tal maneira, conforme os tempos foram se passando, que Deus ele se arrependeu de criar os seres humanos. A ação divina era exposta de uma forma tão visível, mas mesmo vendo todas aquelas coisas, as histórias, Adão estava próximo da descendência e assim um povo negligente, que seguiam os seus próprios caminhos. Eles foram destruídos com água. Noé e sua família foram poupados, porque diante de todas aquelas pessoas foram os únicos encontrados dignos, que seguiam os caminhos de Deus. Eles ficaram ali na arca cerca de 1 ano e logo depois eles saíram. E assim Deus ele disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei toda a terra. E assim, depois que eles seguiram as orientações, no capítulo 11, depois da Torre de Babel, eles queriam se construir um único local, indo completamente contrário às orientações divinas. No capítulo 11, disse assim: disseram, vinde edifiquemos para nós uma cidade em uma torre cujo topo chega até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. E Deus, Jesus, ele vendo aquela situação, ele confundiu a língua daqueles homens, para que assim eles não fizessem os propósitos do seu coração, mas sim os propósitos de Deus. E ao decorrer da história a gente vai entendendo como que Deus, ele para de agir de uma forma visível na vida dessas pessoas, e assim, através dos profetas, como Abraão e muitos outros, principalmente como Moisés, o autor dos primeiros livros escritos, realmente é revelado a eles como instrução, como portador, aqueles que precisam saber sobre a mensagem, sobre a pessoa de Jesus Cristo, sobre a missão que deve ser anunciada a toda geração. Amém. Então concluímos que a partir desses 3 grandes eventos, sucedido de grandes catástrofes, primeiro o pecado, depois a maldade se multiplicando e a maldade se multiplicando ainda mais a ponto de chegar aos ouvidos de Deus, aos céus. A gente pode perceber que nesses 3 momentos é Deus o agente principal da missão. Então, nos tempos de hoje, quando pensamos em missão, nós precisamos sim lembrar do primeiro missionário que veio aqui para justamente salvar e cessar o pecado e a maldade. Então, que isso possa estar eternamente nos nossos pensamentos. Sempre que a gente fizer a nossa missão, que Deus seja sempre o centro e o principal motivador dessa missão. Olá, amigos, eu me chamo Kaique e aqui nós vamos falar um pouquinho sobre a missão no Novo Testamento, baseado ali em Mateus 28, que diz assim, a partir do versículo 18, Jesus aproximando, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra,
Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. É interessante que quando nós analisamos esse texto, nós vemos aqui a missão que Jesus ordenou aos discípulos. E essa missão é a missão que nós temos hoje também, de ir avante, de levar a palavra de Deus, de levar pessoas à decisão. E quando eu olho para o relato de Ellen White, tem uma frase, algumas falas de Ellen White, em que ela diz assim: todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como um missionário. Ou seja, se nós somos discípulos de Cristo, nós também temos que ser missionários. Nós também temos que ter a missão em nosso coração para poder ir avante e levar a palavra de Deus a todos os lugares. Jesus disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Então, o nosso campo é extenso, é o mundo. Que Deus te abençoe. Eu me chamo Ricardo Barros e a partir desse momento eu quero conversar com vocês sobre a igreja primitiva. E a igreja primitiva, o nascimento dela, é um assunto bastante aceito por muitos estudiosos. E eles, entre si, eles aceitam de que a igreja teve sua origem em um contexto de missão. E é bem verdade isso, porque a Bíblia ela afirma isso. Quando nós vemos alguns líderes falando a respeito deste assunto, a gente buscando nas Escrituras, a gente se depara sim com uma contextualização dentro daquilo que Jesus pediu para os discípulos fazerem. Ele deu-lhes uma ordem. Ele falou para que os discípulos pudessem ir, e eles foram. E nesse contexto de missão é que a igreja surge, e aí a gente vê hoje o cristianismo fazendo aquilo que Jesus pede para fazer. Mas veja, o Senhor Jesus Cristo, ele havia dito para Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra tu edificarás a minha igreja, e o inferno não prevalecerá contra ela. O Senhor Jesus Cristo, ele falou isso porque ele é o cabeça da igreja. E esta igreja, a qual o Senhor Jesus Cristo, ele é o cabeça, esta igreja, ela serve a um Deus vivo e não morto. O Senhor Jesus Cristo, ele passou pela morte, ressuscitou, e depois disso, teve um encontro com os discípulos, e falou para eles que eles deveriam ir, pregar o Evangelho, que eles deveriam fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o contexto de missão, ele acontece em Atos, no capítulo 2, no verso 1 e 4, fala assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, ou seja, naquela ocasião não tinha ali um vento impetuoso. O que apareceu foi um som, como se fosse de um vento impetuoso. E olha que interessante. E encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada uma deles. Também não tinha ali fogo. Foram distribuídas línguas como de fogo. Ou seja, um desejo ardente de pregar o Evangelho, de fazer a missão e de cumprir a ordem do Mestre. Era isso que o Espírito Santo queria mostrar para eles, e foi isso que eles aceitaram. Então o Senhor Jesus Cristo, ele é o cabeça da igreja verdadeira, e não da falsa, que surgiu no contexto de missão. Então, sendo o Senhor Jesus Cristo o cabeça da igreja, quem liderava esta igreja? Os apóstolos.
Jesus deixou a ordem e eles foram e estabeleceram a igreja primitiva. E sabe, Cristo sendo o cabeça, Ele mesmo organizou a liderança desta. Eu quero convidar você, se você puder, a abrir a sua Bíblia em Efésios, capítulo 4, verso 10. Veja o que está escrito em Efésios, capítulo 4, verso 10. Diz assim: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus. Lembra que quando o Senhor Jesus Cristo deu a ordem para os discípulos, no verso 18 ali ele fala assim: eu tenho agora toda a autoridade, entre aspas. Eu tenho toda a autoridade no céu e na terra. E agora esse verso 10 nos faz lembrar disso. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E Cristo, e Ele mesmo, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. E para quê? Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. O Senhor Jesus Cristo, Ele estabeleceu uma liderança para pregar uma doutrina verdadeira, que vem dele, pois Ele pregava aquilo que vem dos céus. Ele é o próprio Deus, e sendo o cabeça da igreja, Ele estabeleceu uma liderança que pudesse preparar um povo, porque Ele falou para os discípulos que Ele iria, mas que depois retornaria. Ou seja, em breve Jesus vai voltar, e Ele quer que a igreja seja preparada, esteja preparada com um grande povo. Então foi estabelecida a igreja primitiva. A igreja primitiva lá atrás, ela foi estabelecida por Cristo, e como liderança Ele colocou os apóstolos, e cada um deles recebeu de Cristo uma função dentro da igreja para a edificação da igreja. E o Senhor Jesus Cristo, Ele edifica a igreja verdadeira. Aliás, o Senhor Jesus Cristo, Ele não chama ninguém para a igreja falsa. Sendo Ele o cabeça da igreja verdadeira, Ele convida aqueles que querem servir melhor a Ele, dizendo: vinde a mim e aprendei de mim. Agora, quando nós vamos para o verso 15, diz assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Quem? Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. E fazendo isto, naquela ocasião, tendo aquele momento de contexto de missão, com o coração afogueado com o poder do Espírito Santo, os discípulos, eles não somente fizeram com que a igreja surgisse ali, tendo a presença deles, eles trabalharam realmente na missão. E sabe o que diz lá em Atos, capítulo 5, verso 42? Aqui em Atos, capítulo 5, no verso 42, mostra que mesmo depois de passar por dificuldades, provações, os apóstolos, eles sempre suportaram o sofrimento por amor a Cristo e a sua igreja. E o verso 42 diz: e todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Então a igreja primitiva, desde quando surgiu lá atrás, e atualmente em nossos dias, a igreja de Deus, tendo continuamente Cristo como sendo o seu cabeça, continua cumprindo a missão, indo no templo, de casa em casa, pregando Cristo Jesus, o único Senhor e Salvador, o cabeça da igreja.
Que Deus continue te abençoando ricamente. Um grande abraço com estima cristã. Olá, amigos, tudo bem com vocês? Muito bom, é um privilégio mais uma vez estarmos aqui para falar com vocês. E nós iremos falar de um período bem interessante, que é o período da igreja na Idade Média, como a verdade foi conservada. E eu gostaria de iniciar citando alguns personagens, algumas personalidades que viveram ali na Idade Média, que fizeram um trabalho muito interessante. O primeiro deles que eu gostaria de citar é Papias. Foi um dos conservadores ali da palavra, escreveu muito, antes um pouco da Idade Média, claro, né? Depois dele também nós temos Eusébio de Antioquia, que também escreveu ali, trouxe vários relatos e ajudou a conservar a palavra também, todos eles antes da Idade Média. No período da Idade Média, ali no início ainda, talvez no finalzinho desse período, do período patrístico da igreja, para iniciar o período da Idade Média, nós temos um homem muito famoso que é Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona, ele teve um trabalho muito interessante, porque além de escrever muito para a igreja, para as pessoas, foi um grande conselheiro e um padre também que orientou muitas pessoas ali nos caminhos de Deus. Qual o papel desses homens na missão? Aí eu gostaria de falar agora sobre Gregório o Grande. Gregório o Grande, ele era um grande padre e depois ele se torna papa. Sabe o que Gregório fazia para que a missão tivesse uma continuidade efetiva? Gregório, ele ia no mercado onde vendiam os escravos, vendiam pessoas que vinham de outros países. Ele pegava essas pessoas, comprava essas crianças e ele dava para essas crianças uma nova chance. Ele libertava elas e essas crianças voltavam para os seus países para continuar a pregação do evangelho lá, mas como libertas. Nós temos também outras personalidades também desse período da Idade Média que fizeram um trabalho muito interessante na pregação do evangelho e também na conservação da verdade. Nós temos Irineu de Lyon, Inácio de Antioquia e um deles que trabalhou no papel de pregador mesmo, pregando a verdade, é João Crisóstomo, conhecido também como João Boca de Ouro. Ele era um grande pregador, pregava muito. As pessoas, quando ele pregava, as pessoas ficavam admiradas e ele passava muitas horas pregando devido à sua grande eloquência e o seu conhecimento da palavra de Deus. Com o passar do tempo, vieram surgindo também ali já no final da Idade Média outros grandes personagens, grandes personalidades que continuaram o projeto da missão, que é o projeto de Deus. E eu gostaria de citar aqui, entre eles, John Wycliffe, também John Hus e Martim Lutero, que também viveu ali no período da reforma da igreja, conservação da verdade e pregação do evangelho. São todos esses homens, grandes personalidades, que viveram para o seu momento, para a sua época, e pregaram o evangelho e conservaram a missão da igreja. Que Deus nos abençoe. Amigos, eu sou o Victor Hanover e eu venho falar a respeito da missão no início da Igreja Adventista do Sétimo Dia, entre os pioneiros. O que aconteceu nesse período e como que Deus utilizou esses homens de Deus para pregar o evangelho naquela época. Nós temos a informação de que em 1874, Andrews foi o primeiro pioneiro a ir além mar de forma oficial. Mas nós entendemos que existiram outros missionários e dentre eles eu quero separar especificamente Michel Tchaikovsky. Ele foi um missionário voluntário, ele estava nos Estados Unidos, ele recebeu a mensagem adventista, mas ele era da Polônia. Esse Tchaikovsky, ele era um ex-padre da Polônia que recebeu a mensagem adventista nos Estados Unidos e ao receber essa mensagem ele sentiu um desejo grandioso de retornar para a sua terra natal na Polônia, para dessa forma conseguir anunciar as boas novas do evangelho para as pessoas da sua região, do seu país. Mas como ele era muito recente convertido, ele tinha acabado de receber as mensagens adventistas, ele simplesmente não foi enviado por conta da maturidade espiritual. Mas mesmo assim a chama nele era tão grande, a vontade de conseguir pregar o evangelho naquela região da Polônia e também em outros locais, que ele simplesmente decidiu de forma voluntária ser missionário. E ele saiu daquela região e foi pregar além mar. Na Suíça, esse Michel Tchaikovsky, ele foi um dos que conseguiram anunciar as verdades bíblicas naquela região. Tanto é que, por intermédio do seu trabalho missionário, em 1886, foi inaugurada o primeiro templo adventista na Europa. Inclusive, quem fez a pregação, o sermão nesse primeiro templo, na inauguração do primeiro templo, foi Ellen White.
Então veja como que logo no início dos pioneiros tiveram pessoas que receberam a mensagem adventista e já foram com muita vontade para anunciar as boas novas do Evangelho, as verdades bíblicas. Mas em 1874, John Andrews foi enviado de forma oficial. Quem era John Andrews? John Andrews era um estudioso da Bíblia, tinha muita vontade de conseguir obter conhecimento, não somente bíblico, mas também idiomático. John Andrews tinha a capacidade de conseguir falar 7 idiomas. E por ter a capacidade idiomática, ele foi selecionado entre todos para conseguir ser aquele primeiro missionário de forma oficial da Igreja Adventista, enviado para a Suíça. Ao ir para a Suíça, John Andrews já havia perdido sua esposa. E agora ele vai juntamente com seus 2 filhos, as filhas, e assim ele é enviado para lá. Chegando lá, a missão de Andrews era conseguir reunir os adventistas que guardavam o sábado, que estavam espalhados naquela região por não haver presença organizada adventista. Andrews faz isso, organiza todos, ensina a respeito das doutrinas, inclusive ele também foi um dos que conseguiram ajudar na organização doutrinária da igreja, e agora ele consegue fazer a sua missão naquela região específica. Mas eu queria detalhar algo que acontece quando você decide ser missionário. Existem alguns riscos, mas por amor a Cristo vale a pena. Andrews já havia perdido a sua esposa e agora, no meio do percurso da missão, ele também perde uma filha pela tuberculose. A doença afetou ela e ela perdeu a sua vida. Andrews continuou o seu sistema de pregação naquela região e adquiriu, infelizmente, a mesma doença, a tuberculose. E aos 54 anos, Andrews perde também sua vida, mas deixa um legado. Ele conseguiu ser aquele primeiro missionário, deixando um exemplo, para que assim outros pudessem observar o seu exemplo e também pudessem sentir vontade de ir além-mar, de ir para outras regiões do mundo, pregar o Evangelho para as pessoas que não haviam ainda recebido a mensagem adventista. Fica o exemplo, que nós possamos ser como Michel Tchaikovsky, que nós possamos ser como Andrews, possamos sentir essa vontade, esse desejo de pregar para pessoas que ainda não receberam a mensagem da esperança do retorno de Jesus. Que eu e você possamos sentir esse mesmo desejo, essa é a minha vontade nesse dia. Agora a gente vai passar para um próximo tópico, a chegada do Adventismo aqui no Brasil. A gente viu com o Victor Hanover aqui como iniciou a mensagem do Advento e através disso as missões, com os primeiros missionários ali na Europa. Agora a gente vai ver como que isso deslocou para vir aqui para o Brasil. O Brasil era conhecido como continente esquecido, como a gente vai ver no mundo foi surgindo a mensagem do Advento e aqui estava sendo deixado de lado. Até que em 1890 nós vemos o início da mensagem do Advento chegando. E ela chega primeiro com compositores. Aqui o nome do primeiro compositor foi Albert Stauffer. Ele começou aqui a chegar para o Brasil, então ele começou a trazer materiais para venda. Quem não sabe o que é colportagem é venda de livros religiosos e através disso o evangelho vai sendo pregado. Então ele trouxe a literatura alemã e inglesa aqui. A gente tinha muitas partes de lugares do Brasil que viviam alemães, pessoas de cultura inglesa, e através dessas pessoas que viviam em lugares isolados, ele começou a ir e pregar e levar a mensagem. Através disso aqui a gente vê também que um amigo também, Snyder, que era comportor e amigo de Stauffer, ele aqui converte um marinheiro, Albert Bettmeyer, e ele já também começa a levar a mensagem do Advento às outras pessoas, até que chega 1995 e nós temos um grupo de pessoas que estavam sendo evangelizadas e já estavam aqui seguindo a mensagem cristã adventista, e através disso eles precisavam ser batizados. Então leva a mensagem para a igreja que tinha várias pessoas que queriam ser batizadas, mas não tinham pastores aqui ainda, só colportores, eles não poderiam fazer esses batismos. E aí sim, em 1895, é enviado o primeiro pastor, Frank Westphal. Ele e a mulher dele chegam aqui e começam a batizar as pessoas, e temos o nosso primeiro batizado, que é aqui pertinho de São Paulo, no Rio Piracicaba, Guilherme Stein Jr., que vai ser o primeiro homem aqui a ser batizado dentro do Brasil. A maior missão do pastor Westphal era o quê? Organizar a igreja, que tinha vários pontos que tinha o adventismo sendo pregado, ensinado, mas eles não estavam unidos como se fosse uma associação, numa missão. Eles estavam tudo
polarizados. E o objetivo dele aqui no Brasil era juntar eles para que eles ficassem unidos como uma comunidade adventista aqui identificada. Então depois disso a gente vai vendo que a gente vai ter a primeira igreja, que depois disso vai crescendo com associações, missões, até a gente ver aqui o início do NASP aqui como uma instituição que leva a mensagem de Deus para todos os adventistas e todas as pessoas ao redor que quiserem estar aqui. Através desses homens com pequenos passos de levar um livro, levar a mensagem de casa em casa, hoje a gente tem essa igreja enorme aqui, um dos maiores lugares que tem adventismo no mundo, é aqui no Brasil. Hoje nós não somos mais um campo missionário, mas sim nós enviamos missionários além mar, ao mundo, para levar a mensagem de Deus. Antigamente precisavam de homens e mulheres que viessem aqui para levar a mensagem do advento, mas hoje nós estamos numa situação diferente. Nós produzimos missionários além mar e através da mensagem do advento nós proclamamos aquilo que Jesus falou em Mateus 28. Então que hoje você possa estar também ciente que você é um missionário e através, muitas vezes, ao seu vizinho ou além mar, você vai estar levando essa mensagem de salvação às pessoas ao seu redor. E agora, em continuidade com essa temática relacionada à missão, eu Samuel e o Isaac, nós iremos apresentar relacionado à missão nos dias atuais, o que a igreja tem feito relacionado a isso. Nós vemos que a igreja tem realizado muitos movimentos, nós temos desenvolvido muitas coisas relacionadas à missão. Por mais que o evangelho já tenha sido pregado e muitas pessoas conhecem o evangelho, mas ainda assim é importante nós sabermos o que a igreja tem feito. E Isaac, o que você traz aí, talvez, de novidades, alguma coisa aí que a igreja tem realizado a respeito dessa temática de missão? Isso aí, meu amigo Samuel. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, né, ao longo da história do período que surgiu no período profético, como os outros colegas aqui já abordaram esse tema. Hoje em dia, atualmente, a igreja tem criado vários projetos, né, que a gente já conhece, o pessoal conhece, né. Mas eu acho que Samuel, o grande desafio da igreja, da missão hoje em dia, né, que nós temos é pregar, chegar àqueles países onde não tem presença adventista, nem tem a religião presença cristã. Por exemplo, a nossa igreja entende, né, ele fez uma análise assim, algumas partes do mundo da região, principalmente ali na região da Europa, da Ásia, é conhecida como a janela 1040, né? Existem cidades muito populosas no mundo, onde tipo a quantidade de adventistas de presença cristã são pouquíssimas. Então, hoje em dia, diante disso, a igreja adventista tem envolvido alguns projetos. Por exemplo, a gente conhece que os projetos, por exemplo, o mais conhecido é o projeto Serviço Voluntário Adventista, né? Que ele desafia os jovens através do Instituto de Missões, ele capacita, ele treina os jovens, prepara, né? Para que ele, depois de ser treinado, assim como foi no começo, o próprio Jesus treinou os discípulos, também ele orientou, hoje em dia continua fazendo, agora ele envia naqueles lugares, né? E também tem outro projeto chamado One Missão, que ele desafia os jovens a ficar aqui na mesma região, né? Aqui no Brasil tem, aqui na América do Sul. Mas eu acho que o mais interessante, Samuel, o projeto Serviço Voluntário Adventista, ele vai envolvendo bastante os jovens e eles estão cumprindo neste momento naqueles lugares, né? Sim, com certeza. Então, ao longo do tempo, dos dias, Deus tem chamado muitos jovens, tem chamado muitas pessoas para cumprir essa missão, né? Aí você pode abordar também aqui para os nossos amigos também alguns outros projetos, né? Os departamentos, os ministérios. Sim. Nós temos diversos departamentos, ministérios e, lógico, às vezes alguma pessoa olha e fala assim, mas eu não me identifico com tal coisa, talvez eu não me identifico com dar estudo bíblico, sei lá, alguma coisa. Mas nós temos muita mão de obra médica missionária, nós temos aí diversos projetos e né? programas que a gente pode executar. Aqui no Brasil nós temos o projeto Amazonas, né? Tipo uma missão a tempo curto, né? Exatamente, o Luzeiro. Exatamente, aquela história, né? Que então, já começou, aquele pioneiro, né? É muito lindo, né? E aí temos também os projetos, né, Samuel, que a nossa igreja tem o departamento dos jovens, né? Que justamente conduz essa área de serviço voluntário, projeto de missão. Com certeza. Temos também o clube de desbravador, aqui você está com essa camisa, né? Esse departamento também, amigos, cumpre um papel muito importante com a faixa etária de 10 de 11 a 15 anos, né?
com os adolescentes. Tem também algumas crianças que é o Clube de Aventureiros e assim por diante, né? Temos Sim. vários projetos que a igreja tem. Essas são as diferentes frentes que a igreja tem atuado aí para alcançar essas pessoas. Exatamente. Né? Eu acho que de acordo à orientação bíblica, né, que Jesus deixou, né, no Mateus 5,14, que ele fala que nós seríamos, né, qualquer discípulo, qualquer pessoa que aceita Jesus, é chamado para ser uma luz no mundo, não é assim? Com certeza. Jesus falou assim, sejam testemunhas, né? Ele falou, vós sereis a luz do mundo. E justamente a gente, de acordo a esse princípio, né? Ele nos chama também para ser luz. E agora, finalizando essa questão aí, me lembra de um texto muito importante, o Jarita, Sim. que é relacionado de Atos, capítulo 20. Atos, capítulo 20, Paulo, ele visita ali alguns discípulos e depois ele se dirige para a Grécia, e aí ele se dirige depois para outro lugar, para Macedônia. Ele se dirige para diversos locais até conseguir chegar em Troade. Talvez você ainda não encontrou o objetivo da sua missão. Talvez você precisa chegar em Troade. Então, todos nós precisamos nos envolver com essa missão. Amém. Em algo que nós gostemos de fazer. Exatamente. Né? E tudo isso vai fluir e com certeza seremos uma bênção para a vida das pessoas. Amém. Né? E o princípio que nós temos, né? As coisas de hoje já têm sido dias muito difíceis, né? Os grandes desafios, né? Os acontecimentos. Mas diante disso, o mundo clama, né? Onde que vai terminar essa história, né? Aí nós vamos ao lado bíblico, que justamente uma das últimas sinais, talvez a única sinal para antes da volta de Jesus seria a pregação do Evangelho. Exatamente. Então, meu querido amigo, diante desse desafio, nós temos um grande chamado de Deus, você e eu, todos nós aqui, para continuar cumprindo a missão. Assim como já os outros colegas abordaram aqui a história, né? Desde a fundação do mundo, depois a igreja, nas épocas, nos dias de Jesus, a igreja primitiva, né? Na Idade Média, depois o surgimento do Adventismo, e até hoje também nós continuamos, e Jesus quer continuar cumprindo essa missão através de nós, não é assim? Sim. E unicamente assim Jesus vai voltar, né? Mateus 24:14 fala assim, e será pregado, né, o evangelho a todo mundo, reino, povos, nações. Porque a gente não pode falar bairros, famílias, né, países, lugares vizinhos, né? E então virá o fim. É isso que está faltando, meu querido. Por isso que nesse momento a gente fez um apelo para você, para mim também. Sejamos missionários, estejamos envolvidos nesse projeto, na causa do Senhor, para que outras pessoas possam conhecer, para que nós possamos ser a luz do mundo, né? Um grande abraço desejamos a todos e que Deus abençoe a todos, e vamos nos envolver aí nesta missão de pregar o Evangelho, né, Isaac? Amém, isso aí. Grande Deus abraço. abençoe a vocês. Deus abençoe, viu? De levar a palavra de Deus, de levar pessoas à decisão. Aqui em missão, a gente vai falar um pouquinho de como a missão surgiu. A missiologia no Antigo Testamento. Bom, não tem como falar de missiologia no Antigo Testamento. Período profético, como os outros colegas aqui já abordaram esse tema. É um privilégio, mais uma vez, estarmos aqui para falar com vocês. E nós iremos falar de ministérios. E, lógico, às vezes, alguma pessoa olha... E uma missão foi iniciada. E quem é o primeiro missionário que existe na... Amigos, eu sou o Victor Hanover e eu venho falar a respeito da